Eu me lembro de uma vez que eu estava muito mal. Eu estava com algumas questões, isso já tem muitos anos. E eu chamei um táxi pelo telefone. E aí a menina que chamou, eu estava na casa pastoral, na minha antiga igreja. E eu pedi para ela chamar, na verdade eu não chamei, eu pedi para ela chamar um táxi. E ela chamou e falou assim: Helena, vai demorar entre 15 e 20 minutos. Eu falei: não tem problema, eu espero. E fui lá para a porta da casa pastoral e tinham dois rapazes conversando. Nunca os tinha visto. E eu estava lá, né? Com os meus pensamentos, minhas questões, meus problemas, entristecida por algumas situações. E aí os dois começaram a conversar. E eu peguei a conversa já no meio, né? Eu não estava querendo alcovitar a conversa deles, mas eles estavam do meu lado, não tinha como não ouvir. E aí, eles falaram: e aí, cara, quando eu vi, eu estava lá na Califórnia, debaixo de um banco no aeroporto, esperando o próximo voo. Aí o outro falou assim: cara, isso é muito doido. Deus mandou você ir, você vendeu tudo aqui e foi. Ele: exatamente, Deus mandou eu ir, vendi tudo e fui. Quando caí por mim, eu já estava lá na Califórnia, esperando o voo de conexão, dormindo debaixo da cadeira do aeroporto. Ele: nossa, cara, isso é muito louco. Pois é, mas eu não te conto. Aí, quando eu cheguei lá no meu destino, já procurei a agência missionária, que eu já sabia que eu tinha que servir e tudo. Fiquei lá algum tempo, eles me receberam muito bem. E aí um dia o cara da agência missionária falou comigo assim: vamos ali fazer uma visita. Eu fui com ele. Aí beleza, chegamos na frente de uma casa, ele bateu, a casa ficava mais no fundo, tinha um quintal até chegar à casa, e nós ficamos no portão, e o cara que eu estava acompanhando tocou a campainha, e uma pessoa apareceu lá na janela. Daqui a pouco veio uma mulher andando na nossa direção. E ela se aproximou de nós, assim, um pouco tensa, e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O meu marido está nos observando da janela. E quando aquele missionário olhou lá para a janela, ele viu realmente, e tinha um cara lá olhando para a gente. E eu ouvindo conversa. Aí falou assim: muito bem. Aí ele falou assim: eu vim aqui só te trazer isso. Era uma Bíblia. Eu vim aqui só te entregar isso. Ela falou assim: eu não posso aceitar. Agora eu não posso aceitar. Aí o menino falou assim: aí foi aí que Deus entrou. Aí Deus falou comigo assim: fala com ela que sou eu mesmo. Aí pareceu um pensamento doido, cara. Como é que eu nunca vi a mulher na vida? Não falei nada com o missionário. E o Senhor falou comigo claramente: fala com ela que sou eu mesmo. É isso? É. Aí ele falou: eu tenho um recado para ela. E o missionário olhou para ele assustado. O que é? Fala com ela que é ele mesmo. O missionário não entendeu nada. O que é? É isso. Eu não sei o que é. Fala com ela que Deus mandou falar com ela que sim, sou eu mesmo. Aí, tá bom. E o missionário traduziu para ela. Ela regalou os olhos e as lágrimas começaram a correr, cara. E eu ouvi a conversa. Que isso? Que doido, cara. O que aconteceu? Ela falou assim: é a resposta que eu precisava. Ele está aparecendo em mim, para mim, em sonhos. E eu falei: se o Senhor é o Deus verdadeiro, me dê um sinal. E aí, ela falou assim: é a resposta que eu precisava. Deus abençoe vocês. E deu as costas e saiu. E aí o missionário olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente ficou assim meio confuso. Voltamos para a agência. Aí Deus falou comigo: agora pode ir embora. Como é que é, cara? O amigo falou: como é que é? Pois é, eu pensei que eu fosse gastar minha vida toda lá. Mas aí eu fui lá só para fazer isso, cara. Deus é muito doido. Gente, quando eu ouvi aquilo, veio uma coisa clara no meu coração, de acordo com aquela situação que eu estava vivendo. Eu movo pessoas e eu faço o que for preciso para fazer o meu propósito ser cumprido. E aquilo me encheu do Espírito Santo. A tristeza foi embora, a dúvida foi embora, a angústia foi embora. Eu fui cheia do Espírito Santo. O táxi chegou, eu entrei no táxi, uma alegria me inundou. E eu comecei a falar de Jesus para o motorista do táxi. Gente, eu não faço isso toda hora, não. E eu comecei: Senhor, o Senhor já conhece Jesus? Ele move o mundo para fazer a sua vontade conhecida entre os homens. E eu comecei, gente,
Eu cheguei em casa, eu era outra pessoa. Literalmente eu me sentia cheia. Por quê? Porque eu ouvi uma conversa que apontava para Cristo, que apontava para o propósito de Deus, que apontava para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, que tira um jovem do Brasil. Ele estava falando no início da conversa que ele vendeu tudo que ele tinha, investiu na passagem, comprou a passagem, obedeceu a Deus pela direção que ele disse. Deve ser alguma coisa na Ásia, porque ele foi para a Califórnia. Ele não falava a língua, mas ele falava inglês. Então eu imagino que foi alguma coisa na Ásia que aconteceu. Ele não citou o lugar, mas o fato é que Deus moveu alcançou aquela mulher. Sabe-se Deus quantas pessoas aquela mulher vai alcançar. Mas não parou aí. Ele contando, ele testemunhando do que Deus fez na vida dele, me abençoou, me encheu. Pode ter alcançado a vida daquele motorista. Eu não sei o que Deus fez com a palavra que eu lancei na vida dele. E a gente não consegue medir o infinitamente mais que Deus faz, as florestas que são plantadas através de uma semente, uma palavra às vezes tão simples. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E às vezes que nós podemos ser bênçãos, ser cheios do Espírito, e colher e comer de frutos doces, do testemunho, do encorajamento, do consolo, da esperança plantada na vida dos outros. Gente, porque quando você planta esperança no outro, você também é esperançado, né? Quando você consola, você também é consolado. Quando você edifica, eu fico pensando que Deus me colocou a palavra na boca para eu anunciar, para ela nunca se apartar do meu coração. Eu precisava de falar. Eu precisava de falar para as pessoas, porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca. E às vezes as pessoas, nossa, Helena, às vezes você bate. Você fica tranquilo, eu apanho primeiro. O chumbo pesado primeiro vem para mim, porque é disso que eu preciso para ficar na linha. Então fica na linha também. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, mas a gente precisa amá-lo de todo o nosso coração.